Olá, seja bem-vindo ao Show. Você que me acompanha todos os dias, você que está sempre ligadinho com a gente, obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu carinho. Lembrando para toda a TV que nós estamos no Brasil também através da TV Flórida nos Estados Unidos, através da BitChannel, enfim, seja muito bem-vindo. Você que está no Brasil e você que está em qualquer lugar do mundo através do stream. O meu convidado de hoje vem de Portugal. Olha só, minha terrinha querida, como eu sempre comento com vocês, Bento Queiroz. Tudo bem, Bento? Tudo ótimo, Vanessa. Primeiro é um prazer recebê-lo aqui no Muito Show. obrigado. A gente está nessa temporada, é isso que eu comento, conversando com amigos, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de grandes empreendedores, pessoas que têm uma visão diferente de mercado e que, no seu país de origem e fora do seu país de origem, fizeram a diferença e fazem a diferença e se tornaram referência no mundo inteiro. Bento, eu já venho te acompanhando há uns 2 anos. A tua trajetória, a trajetória de esporte, a trajetória como um homem de negócios e você sempre inovando, você não para de inovar. Mas o que te fez sair de Portugal, dar uma passadinha no Brasil e parar nos Estados Unidos? Vamos contar essa história? Pois é, muito obrigado antes de mais, Vanessa, por me receber com tanto carinho. É realmente um prazer estar aqui convosco e com a TV Flórida. Então, essa história realmente é muito interessante, enigmática e traz um pouquinho da essência do que o Bento é como pessoa. Na verdade, um aventureiro desde o início, sempre joguei ténis, desde pequeno, desde os 7, 8 anos, que quando comecei a jogar ténis, tive a oportunidade de conhecer o mundo enquanto adolescente a jogar ténis. E isso abriu a mente e abriu-me a minha perspectiva mundial. E Portugal tornou-se pequeno. Pela primeira vez quando saí, eu cursei a licenciatura de Economia, na famosa Universidade de Coimbra, Sim. uma das mais antigas do mundo, né? E com uma tradição académica maravilhosa, mas que me permitiu, no 3º ano, e passar esse ano, através do Programa Internacional de Erasmus, em Itália, em Milão. Então foi a primeira experiência real. Aos 19 anos, estava eu no 3º ano da graduação de Economia e realmente foi como um grande desafio. Primeiro porque não falava nada de italiano, mas tinha aquela vontade de conquistar o mundo, de aprender novas coisas, novas culturas, novas dinâmicas, novas línguas. E realmente foi esse passo que me colocou nesta trajetória internacional. Quando voltei de Milão, lembro-me perfeitamente que já me sentia como um pato fora de água, né? Como nós dizemos em Portugal. Um pato fora de água, isso mesmo. Nós não me sentia bem, sentia que, apesar de entender e gostar muito e ter um carinho muito grande pela minha pátria, para Portugal, sentia que era pequeno para o que eu queria fazer e para as experiências que eu queria viver. E então isso levou-me para o Brasil. Primeiro para a Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de me juntar a um grupo de elite mundial, assim eu digo, que é a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e foi um momento transformador também, porque nesse momento eu tive a oportunidade de lidar com uma transformação cultural. Em Portugal, nós não trabalhamos e estudamos ao mesmo tempo. Olha, que interessante. Esse é um ponto muito diferente da cultura portuguesa ou europeia e brasileira. E foi um choque ao início para mim. Chegar à Universidade de São Paulo, onde realmente eu encontrei um nível intelectual altíssimo, desafiador e talvez até hoje um dos mais interessantes e desafiadores que eu já tive até hoje. Já fiz Executive MBA na Universidade de Miami, já fiz Global CEO Program da Universidade de IESE em Nova York e em Miami, mas até hoje eu olho para trás e em todo o meu percurso académico consigo vislumbrar que o desafio académico que eu tive na Universidade de São Paulo foi talvez dos melhores e dos mais relevantes na minha trajetória académica. Nossa, Bento, você tem ideia o que você está dizendo? Porque nós, os brasileiros, muitas vezes não valorizam as universidades, as faculdades, os colégios que nós temos lá. Você é um homem extremamente viajado, Europa, Estados Unidos, enfim. Dizer que um dos maiores desafios que você teve foi dentro de uma universidade de São Paulo.
Uau! Sem dúvida, mas também a USP é uma referência hoje em dia abraço, mundial. Gente, para o pessoal da USP que nos acompanha aqui. Que legal, que legal. Foi muito bom e realmente trouxe essa perspectiva, essa dinâmica. Então, não só me impactou tanto como a minha trajetória de profissional, que começou em consultoria estratégica e auditoria, se cruzou novamente, passado alguns anos, com São Paulo, onde eu passei 1 ano e meio a trabalhar. Isso que eu ia te perguntar, você você estudou em São Paulo, depois começou a trabalhar em São Paulo, e você teve alguma dificuldade lá com o Brasil? Dificuldades sempre existem e desafios tornam-se realmente os fortalecimentos e os pilares do nosso crescimento individual e profissional, não é? Então, de fato, sim, houve, e como estávamos aqui a conversar até antes, em off, não é? Das peculiaridades da língua portuguesa. Exatamente. Ela trouxe-nos alguns desafios, principalmente no campo profissional, onde a interação profissional exige um pouco mais de sofisticação no approach com o cliente, e esse primeiro contacto com o cliente nem sempre foi simples ou fácil de fazer de uma parte de quem vem de Portugal. A nossa língua é muito mais... é a mesma língua, mas uma acentuação muito mais forte, muito mais rápida, e eu tive que, aos poucos, me adaptar e abrasileirando um pouco o meu vocabulário. A dicção é muito difícil, só um grande ator português, Ricardo Pereira, que Ricardo tem sido uma referência, um grande empreendedor também, uma referência portuguesa no Brasil, que realmente conseguiu ter uma dicção que eu hoje em dia quase que não consigo identificar se realmente ele é português ou brasileiro. É imperceptível. Então ele realmente tem feito uma referência e é realmente um grande embaixador português no Brasil. Então, mas eu acho tão interessante isso. Gente, olha que maravilha que o Bento está conversando hoje com a gente aqui. Muitas vezes a gente não valoriza a nossa língua, porque como eu sempre falo, sabe, Bento, o português que nós falamos no Brasil é só no Brasil. Então a nossa gramática, a nossa língua é uma língua muito difícil. E muitas vezes, mais uma vez eu vou dizer, nós não valorizamos a nossa língua. E de repente, eu estou aqui na frente de um grande empreendedor, um grande homem, que diz o seguinte: olha, eu tive sim uma dificuldade no Brasil, principalmente em relação à língua portuguesa, que é muito difícil. Exatamente. E a Vanessa tocou agora num ponto de extrema relevância e que realmente é a falta de capacidade de nós entendermos certas complexidades e barreiras que nós portugueses, brasileiros, ou seja, com o idioma português, passamos. Nós temos uma capacidade inata, quando somos expostos à língua portuguesa e à dificuldade gramatical da língua portuguesa, de aprender qualquer outro tipo de língua com uma facilidade impressionante. Como eu vos havia mencionado anteriormente, eu cheguei em Milão, na Itália, sem falar nada em italiano. Só sabia dizer e tchau. Hoje você fala. E tchau é olá. E tchau. Na verdade, como nós mesmos dizemos, não é? E é muito engraçado, porque essa versatilidade, em 3 meses me colocou a fazer exames em italiano. Uau. E a falar de forma fluente. Hoje em dia falo 5, 6 idiomas de forma fluente, e qualquer um dos portugueses tenha, ou que residentes que saibam falar o português, tem essa capacidade. Então realmente, nós subestimamos muito as nossas capacidades de língua portuguesa e gramaticalmente. Gente, só para lembrar, eu estava vendo aqui, o Bento inglês, espanhol, italiano, português, você fala muito bem o português, o nosso português, o do Brasil. E eu fico assim, impressionada, isso que você falou, acho que a nossa gramática nos dá essa facilidade. Isso. Porque a gente tem tantas conjugações que quando você vem, por exemplo, pro inglês, é até difícil, às vezes, a gente assimilar, porque é tão fácil. Você fala, não pode ser tão fácil assim. Aqui não tem pretérito, perfeito, imperfeito, enfim, as conjunções é muito diferente, né, do que a gente está habituado. Agora, quanto tempo você ficou no Brasil? Fiquei, no total, quase 3 anos. Entre estudo e trabalho. E o que te trouxe para os Estados Unidos? Uma oportunidade muito, muito boa de trabalho, onde nós estávamos a desenvolver um projeto de compra, de um merger and acquisition de uma empresa americana, e a qual, na verdade, trilhou essa minha trajetória aqui nos Estados Unidos até 2016. Foi um projeto muito interessante e realmente na contramão
da recessão económica. Aqui, esse projeto ele estava vinculado ao desenvolvimento estrutural e logístico das plataformas sul-americanas. E então nós andámos sempre na contramão do mercado com a crise que houve aqui de subprime, 2008 até 2010, depois os grandes problemas que houveram na Europa nunca nos afetaram. Então eu tenho sempre brinco que eu tive primeiro a contramão dos negócios, estando num negócio voltado para a América do Sul, estando aqui nos Estados Unidos, e agora com esta realmente hegemonia e crescimento acelerado do mercado imobiliário no estado da Flórida, com esta migração interna e esta dinâmica gerada e acelerada pelo Covid, que tem beneficiado de uma forma muito expressiva toda a parte imobiliária no estado da Flórida e mais propriamente em Miami. Eu acho que você tocou num ponto, Bento, que a gente vem comentando muito. Durante 2 anos, todo mundo sofreu, independentemente do segmento, da empresa, de profissionais liberais, artistas, empresários, não importa a categoria, não importa o trabalho, todos foram afetados diretamente com o Covid. Acordamos um dia, lockdown, ninguém mais pode sair de casa, espera, e como é que nós vamos trabalhar? Então, tivemos que nos adaptarmos, tivemos que entender uma nova forma. Mas que forma é essa? Como eu vou me adaptar? Como eu vou adaptar minha casa para que eu possa trabalhar dentro dela? Qualidade de vida, que muitas vezes, isso é muito legal, Bento, as pessoas falavam assim, essa parede, ela não tá legal, mas, meu Deus, eu passo 1 hora, só venho em casa para dormir. De repente, ela teve que conviver com aquela parede toda descascada ou estragada, do jeito que ela não gostava, 24 horas. E aí, como é que você transforma o seu ambiente? As pessoas começaram a entender que o lugar onde elas habitam, onde elas vivem, é o lugar que elas passam mais tempo. A qualidade de vida dentro de casa, a família. Mas peraí, eu tenho 3 filhos. Nossa, eu nem sabia que meus filhos estavam dormindo apertados, mas eles vão para a escola de manhã, passam o dia inteiro na escola, só chegam para dormir também. O Covid veio e mudou toda essa realidade. E aí nós tivemos que nos adaptarmos. E o que eu vejo no mercado imobiliário, que essas novas construções vieram com essa nova ideia. Peraí, vamos atender a essas pessoas, a esse mercado que ninguém mais dava atenção, porque tudo que era construído ou era pequeno demais, era tudo muito objetivo. Então vamos uma construção, vamos trabalhar em quantidade, vamos construir prédios, vamos construir prédios. E chegamos a um ponto que as pessoas não buscam mais isso. Elas querem um lugar onde elas possam ter qualidade de vida. Foi aí que começou a nascer o projeto, esse projeto maravilhoso, belíssimo, que é o Acaia. Sim, a resposta é simples e realmente nós já vislumbrávamos essa oportunidade e essa capacidade de regenerar muitas das identidades espirituais, pessoais e culturais que nós vimos perdendo ao longo destas últimas décadas, pela aceleração tecnológica e pela desconexão que nós temos vindo a vislumbrar entre a própria essência da família e das pessoas. O ponto que a Vanessa toca é muito relevante. De fato, a epidemia foi algo de uma magnitude global e de um sofrimento generalizado. Não houve ninguém que não sofresse com a pandemia, mas também trouxe algumas fricções em temas e formas de viver que estavam perdidas. Exato. Então nós começámos a ver uma reconexão das famílias, um usufruto do tempo de uma forma muito mais holística e muito mais verdadeira. Nós começamos a ver o pai a voltar a sair com os filhos para uma volta no jardim. Verdade. Nós começamos a voltar a ver as pessoas a sair para fazer um piquenique. A pessoa começa a trabalhar de casa com uma liberdade de tempo diferente, com produtividades até às vezes superiores às que ele tem dentro de um escritório, porque não tem a parte da locomoção até o escritório, a fricção, a tensão, o stress, o trânsito.
Então ele começa a produzir mais e começa a passar mais tempo com a família. Então realmente veio ao encontro da filosofia do que é o nosso projeto Akai. O Akai, ele está a tentar resgatar essa essência da família, do espaço residencial, como um lar e com todo o tipo de amenities que um resort de alto padrão pode oferecer. Então nós realmente idealizamos o Akai vislumbrando essa essência, com espaço, com arquitetura moderna e com realmente uma privacidade e integração da natureza dentro do conceito de arquitetura moderna. Então, o nosso condomínio é um condomínio de 16 casas privadas, todas elas com terrenos de 9.000 metros quadrados, desenhado por um arquiteto português, o Vasco Vieira, que é um talento e um dos arquitetos mais impressionantes e talentosos que eu já tive a oportunidade de interagir, onde ele realmente consegue trazer não só e captar a essência familiar, mas oferecer um estilo de vida de alto padrão. Então realmente tem sido um sucesso muito grande e o Covid só acelerou essa dinâmica. Não é? Tocando nesse ponto, Vanessa, é realmente ver que as pessoas estão a voltar a se reconectar, não só com a família, mas com a natureza. Com a natureza. E é exatamente o que os nossos projetos tenta captar. Mas, Bento, o que você está colocando é de uma importância, porque nós estamos falando aqui de qualidade de vida. Então, por exemplo, quando a gente se refere às pessoas que ficam em espaços pequenos, não têm esse contato com a natureza, os filhos são criados de uma forma muito mecânica, perdem essa identidade até mesmo familiar. Correto. E quando você consegue ter um espaço que venha agregar tudo isso. Gente, eu estou apaixonada pelas imagens que eu estou vendo aqui. Quando você consegue agregar um espaço amplo, um verde, essa natureza próxima. Quando eu falo em qualidade de vida, eu estou falando de saúde. Isso. Por quê? A gente vem numa tendência, infelizmente, as pessoas... Eu falo que é a doença essa doença moderna, né? É a depressão, é a ansiedade, porque você não tem qualidade de vida. Isso mesmo. Isso tudo reflete o quê? Reflete no seu trabalho, na sua família, reflete no seu dia a dia. E você acaba adoecendo. Quando você consegue entender que tudo isso que está ao seu redor pode te favorecer, até mesmo em relação à sua saúde mental, à sua saúde física. Eu acho que você, como esportista, pode falar perfeitamente sobre isso também. A importância que a gente tem de ter uma qualidade de um espaço que a gente possa utilizar para fazer uma caminhada, no final da tarde para desestressar. Corretíssimo. Ter os amigos próximos, poder receber os amigos, o trânsito, que é uma coisa que estressa muito as pessoas. Até mesmo as pessoas ficam desatentas devido ao cansaço. Tem até um heliporto dentro desse condomínio, aonde as pessoas podem chegar. Nós pensaram em tudo, né? Nós tentamos pensar realmente nessa reconexão entre a identidade familiar e o estilo de vida, onde nós colocamos como prioridade máxima a privacidade e a integração da natureza com a arquitetura. Esses foram os pilares básicos e, de fato, tem sido um sucesso muito grande e vai ao encontro dessa grande migração doméstica que temos visto de vários estados americanos para a Flórida, onde eu vejo muitas famílias em busca exatamente desse tipo de identidade, essa busca pela qualidade de vida, por espaços generosos, onde possam receber, onde possam ter a família e num lar realmente criar esses ambientes e essa reconexão com não só a família, como com a natureza. E o interessante também, além que eu falei do heliporto, tem também um campo de golfe. Nós estamos inseridos no projeto, no projeto integrado de Weston e Southwest Ranches. Weston é uma cidade que foi extremamente bem planeada, é uma cidade com uma história relativamente recente, mas que para tal conta com todos os benefícios de planejamento. Então foi uma cidade que hoje em dia conta com 2 campos de golfes certificados pela PGA, conta com academias
altamente qualificadas, como o Midtown, por exemplo, onde tem um centro de treinamento, não só de ténis, como desportivo de alto rendimento. E o Akai vem exatamente no complemento residencial, onde nós vamos ter este condomínio privado, vamos ter, ou estamos na aplicação já junto do FAA, para ter o nosso heliporto, para permitir exatamente essa capacidade de mobilidade dos nossos clientes, dos nossos residentes, para qualquer área, de uma forma rápida e ágil. E ele está muito bem localizado, né? Muito bem localizado. Ele fica basicamente a 15 minutos de Fort Lauderdale, da praia, cerca de 20 minutos de Miami e a cerca de 5 minutos do Hard Rock Stadium, onde hoje em dia é casa do Miami Open de ténis, é a casa da Fórmula 1 e, obviamente, dos Miami Dolphins. Né? Nossa, a localização, é tudo, eu falo, ele é completo. Uma coisa que nós temos no Brasil, e quem me acompanha aqui do Brasil inteiro sabe exatamente o que eu vou dizer, é que normalmente nos grandes centros nós fazemos um investimento na nossa casa, no nosso imóvel e acabamos comprando outros imóveis, que sejam imóveis em praias. Eu falo aí o pessoal do Frade, onde eu também tenho residência, tem campo de golfe no Frade também, enfim, mas a gente busca fora pro Rio de Janeiro, a gente busca fora do Rio lugares para complementar essa qualidade de vida, o estilo de vida. Então, a mesma coisa em Santa Catarina, um lugar belíssimo para se viver, para se morar, mas as pessoas acabam complementando com outra casa, que a gente chama casa de lazer. Exato. Só que agora você imagina, você ter a oportunidade de ter tudo isso em um único lugar, um único imóvel, que vai te proporcionar tudo isso. Ele vai te proporcionar qualidade de vida, ele vai te proporcionar lazer, ele vai te proporcionar uma vida em família, com amigos, e você vai residir. Então, eu acho que vocês conseguiram, Bento, unir tudo isso. Exatamente. E com custo-benefício maravilhoso. Porque é essa conta que eu faço, né? Se você está fazendo investimento, compra um imóvel num grande centro, aí você compra um outro imóvel de lazer, faz a união disso. E aí, mas você tem que distância, mas final de semana leva as crianças, não leva. E agora você imagina, junta tudo, qualidade de vida e, além disso, o investimento. Se você colocar na balança, você que é da parte de economia, pode dizer até melhor do que eu, é um grande investimento. Exatamente. Você junta o útil ao agradável. Exato. E esse é um ponto muito importante, onde Miami, de fato, nas suas áreas urbanas, não permite, porque acabamos por ser escravos sociais, a viver em arranha-céus e naquela frenética cosmopolita, e o Akai vem criar essa solução, esse ponto híbrido entre lazer, localização e entretenimento. Então você pode realmente fazer de tudo, viver e ter um único investimento, onde realmente só vejo como apreciação, é a única palavra que me pode vir à cabeça quando falo no Akai, mas ao mesmo tempo um usufruto dentro de um estilo de vida de altíssimo padrão. Agora, Bento, para quem está nos assistindo no Brasil, está apaixonado, como eu, estou assim, ó, lindo, tudo lindo, com a pessoa que está nos assistindo agora, falou, Vanessa, nossa, quero muito. É possível, Bento, o brasileiro comprar um imóvel aqui na Flórida, o Akai, como a gente está comentando, é possível? É muito possível e nós temos planos e programas de incentivo, inclusivamente para investidores estrangeiros. Ótimo. O próprio projeto Akai Estates está amplamente certificado e pré-aprovado por vários provedores financeiros, caso seja necessário fazer algum tipo de apoio financeiro e financiamento. Caso seja uma compra direta, nós também contamos com toda a estrutura de assessoria para esse cliente internacional poder fazer uma compra de uma forma segura e muito tranquila. Aliás, desburocratizada, considerando a realidade e a complexidade da burocracia imobiliária no Brasil. Você sabe exatamente como e uma das coisas mais importantes, que é algo que me intriga a nível internacional e que mais me fascina a nível doméstico nos Estados Unidos, a transparência completa. Vanessa, aqui a pessoa quando compra um imóvel connosco, ele sabe claramente e verdadeiramente quanto é que o vizinho pagou pela casa, quanto é que essa propriedade custa e quanto é que ela foi vendida. Isso traz uma transparência e uma confiança muito grande para o investidor, principalmente internacional, que legal. Que
eu mesmo sinto esse desconforto quando vou para o Brasil. Eu já quis comprar imóvel na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, que eu tanto amo. Já quis comprar em Trancoso, que sem dúvida é um projeto lindo, inclusive feito por um idealizado e agora desenvolvido a parte residencial por um grande amigo, Igor, que tem feito o projeto do Fasano Trancoso Residencial, que é algo de um bom gosto extraordinário. Mas a dificuldade de entendimento, de valorização, de valor do imóvel propriamente dito, deixa muitas dúvidas. E na burocracia legal para a aquisição como estrangeiro desse imóvel. E isso não se passa nos Estados Unidos. Aqui nós conseguimos, de uma forma muito clara e transparente, trazer-lhe a tranquilidade dos comparativos dos imóveis que lhe respaldam o valor que está a ser pago pelo próprio imóvel. E isso não há nada melhor que você comprar um produto de qualidade, mas ao mesmo tempo que tenha segurança nessa transação. Nessa porque operação, também estamos a falar, obviamente, de valores elevados, não é? O nosso projeto começa em $8 milhões e nós acabamos agora de vender uma propriedade no Akai Estates por 15 milhões e 50, sendo ela o maior valor pago até hoje na área de West Broward, por uma residência como as do Akai. Isso é um marco muito interessante, porque nós vimos uma clara uma estampa de um certificado de confiança e confiabilidade por parte de grandes empreendedores, empresários e clientes na nossa marca. Bento, a gente está falando aqui, são 16 residências? São 16 residências. Apenas 16 residências? Num condomínio fechado. Cada residência conta com uma área privativa de 9.000 metros quadrados aproximadamente. Fantástico. E as nossas construções, que são de autoria de Vasco Vieira, têm entre 800 a 1.500 metros de área interna construída. Então são realmente, digamos, casas customizadas para o estilo de vida de cada indivíduo. Bento, eu vou mais além. Eu acredito assim, chegamos num ponto onde as pessoas começaram, principalmente na área que eu falo de construção civil. Vamos construir casa, condomínio, casa. Então, às vezes, até mesmo quando você entra num condomínio, até você encontrar a sua casa que você comprou, você passa quase 1 hora procurando o seu destino. E você, às vezes, mora anos e não conhece nem a sua vizinhança. Você não consegue ter um convívio com a sua vizinhança. E o interessante, quando você fala a respeito de um empreendimento com apenas 16 casas, você está dizendo aqui, como a gente comenta no Brasil, é quase como se fosse uma grande família. Porque acontece muito, às vezes, no Brasil, Campinas, o pessoal sabe o que eu estou dizendo, de comprarem áreas grandes e fazerem esses lotes, repartirem esses lotes para pequenas casas, que eu digo, tipo 20 casas no máximo. Então, a tendência, o que vocês estão criando é algo que eu acho que vocês pegaram o melhor de cada país e falaram, não, vamos colocar aqui no Acaia e vamos escolher 16 moradores, porque é quase uma loteria, né? Vamos escolher 16 moradores. Privilegiados. Exatamente. Foi um pouco essa premissa na identidade do projeto, exatamente. E vai à essência que nós havíamos falado. Mas o desejo é muito grande. Olha, a gente liga pro Bento agora, que eu acho que a lista... você está na lista de espera. Tem sido exatamente isso, e realmente a procura tem sido muito grande. E ao mesmo tempo nós temos aquele cuidado, não é? De tentar desenhar e estruturar estas casas dentro do padrão e do estilo de vida de cada um dos clientes. Então não é uma casa que você vai Dá para personalizar? Totalmente, ok? A ideia é que nós temos estas 5 casas modelo, que é de A a E, e dentro disso nós temos o que nós chamamos em inglês, que é um pouco difícil de traduzir para o português, mas é um Lifestyle Curated Experience. Okay? Na verdade, nós vamos entender o estilo de vida de cada um dos nossos clientes e cada um dos membros da família do cliente e desenhar a planta final
incluindo o nível de detalhe e personalização das áreas de lazer. Então, nós temos clientes, por exemplo, que adora basquete e estamos a fazer uma quadra em tamanho oficial do Chicago Bulls. Porque ele é um fã do Chicago Bulls, então vai estar personalizada como Chicago Bulls. E esse é um tipo de personalização que você não encontra em produto. E porquê? Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas na lucratividade e nas massas. Então, esse tipo de construção em massa que nós poderíamos ter feito no Akai. Porque nós temos 45 acres, cerca de 300 mil metros quadrados de área, e nós poderíamos ter feito 150 casas. Verdade. Mas nós decidimos fazer 16, para criar uma identidade exclusiva e realmente reconectar as essências e os valores que trazem a essência humana, que é a família, é o entretenimento e é um estilo de vida. Bento, no mercado imobiliário, vou falar agora um pouquinho de você, mais de 400 milhões de dólares em vendas ao longo da sua carreira. Vocês têm ideia de tudo isso que a gente está falando aqui, quando eu falo desse grande empreendedor que está na minha frente e que ele pode dizer com propriedade por que só 16 residências e como faz um empreendimento desse de forma personalizada, de forma exclusiva. O lifestyle que ele está dizendo é exclusivo para você, como ele disse, ele personaliza conforme cada integrante da casa. Porque você tem muita propriedade para falar. Você tem muita experiência com esse mercado. Para um empreendedor como você, mais de 400 milhões em vendas ao longo da sua carreira, você sabe exatamente, ainda mais fazendo na parte de economia, quanto esse cliente está investindo, de que forma ele está investindo, qual vai ser o retorno que ele vai ter, como ele pode escalonar isso. Em qualquer lugar do mundo você pode comprar um desses imóveis. Então, isso nos chama muita atenção. Sem dúvida. Qual é o segredo, Bento? O segredo é simples, é humildade. Esses números são meros números que legal. Falam e dizem muito, mas não contam a história e a trajetória de cada uma dessas pessoas que completam ou complementam esses 400 milhões. Uma das belezas da parte imobiliária é que nós realizamos sonhos, não é? Nós facilitamos os sonhos das pessoas. A moradia é um dos pilares das famílias, não é? É exatamente o ponto onde a Vanessa tocou, é onde nós nos reunimos, onde nós confraternizamos, não só com o nosso seio familiar, mas com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, que isso também já se perdeu. Ao longo desta frenética tecnológica, deste estilo de vida apressado, nós fomos perdendo a ideologia do estilo de vida. Então, nós estamos a tentar resgatar um pouco e nós temos que one deal at a time, como eu sempre digo, uma casa de cada vez, permitindo que as pessoas se reconectem novamente. Então, na verdade, esse volume de transações é muito mais enigmático do que os próprios 400, 500 milhões de vendas. Isso para nós e para mim, este ano tive o privilégio, 400 já, na verdade, já foram passados, porque já vai em 600. Este ano mesmo estamos com 100 milhões de vendas até o momento. Eu, quando olho para esses 100 milhões, eu penso em cada uma daquelas famílias que nós conseguimos identificar a necessidade delas, relocar e poder encontrar a casa onde eles vão construir o futuro familiar deles. Então, realmente é muito mais importante toda a parte humana por detrás de cada uma dessas transações, mas que nos permite, por esse volume, nos permite ter realmente uma capacidade de leitura de onde nós estamos num ponto imobiliário, para onde será o futuro de curto prazo e onde é que nós vamos estar daqui a 10, 15, 20 anos. O Akai foi feito para deixar um legado de gerações, onde nós estamos a construir lares, residências e dream homes, como nós lhes chamamos, para famílias realmente poderem ter um asset para o longo da vida inteira. É interessante o que você está colocando, e é uma coisa que eu costumo sempre dizer nos nossos programas. Quando você constrói uma casa ou um apartamento, você tem que entender que ali é o sonho de uma pessoa. Quando concretiza uma venda,
essa venda, independentemente da classe social, do valor investido. A casa, ela representa a família, o seio familiar. O que você colocou é de extrema importância. Com tanta tecnologia, Bento, nós perdemos os contatos com as outras pessoas. As pessoas moram anos e não sabem quem é o seu vizinho de porta. Não sabem o nome mais do seu vizinho de porta. Coisa que há muitos anos atrás nós tínhamos esse hábito de saber quem era o vizinho. Confraternizávamos juntos. Não existe mais. Os anos foram passando. E aí a quantidade de imóveis chegando em cada vez menores, mas priorizando a área de lazer. Eles priorizavam a área de lazer e os imóveis em cima cada vez menores. Em contrapartida, eu vejo que existe no mercado imobiliário hoje essa na contramão. As pessoas, acho que o mercado imobiliário parou e falou, peraí gente, para tudo, vamos fazer uma análise aqui. Chegou a hora da gente pensar em qualidade do que a quantidade. E eu acho que o Acai, ele vem justamente nessa tendência. Tipo, deixar um legado. Por exemplo, Bento, uma família, quando ela é constituída, começa ali o pai, a mãe, os filhos. Depois a família vai crescendo, vem os genros, depois os netos. A família começa a crescer e você tem que mudar de lugar. Você tem que sair do seu habitat. Eu vejo muitas famílias que criaram os seus filhos, mas chegam na fase adulta e tem que mudar. E aí aquela casa que tem tanta história, memórias afetivas, acabam se desfazendo. O Acai não. Ele te dá essa oportunidade de você criar o seu legado de geração para a geração. Porque o espaço físico que ele tem, além desse espaço físico que vai de geração para os meus netos, festas que eu posso fazer, casamentos que eu posso voltar a receber em casa, para fazer um casamento em casa, como nós fazíamos antigamente. Exatamente. Então, são coisas que a gente percebe e eu fico muito feliz em hoje poder falar a respeito desse grande empreendimento e que as pessoas têm essa oportunidade de comprar. Só que eu sinto só que são 16 daí. E das 16, 4 já estão vendidas, não é? Começámos há muito pouco tempo. Que legal. Mas é exatamente isso, é exatamente esse tipo de... E eu até diria que já nem está a tornar o contramão. As pessoas estão realmente a abraçar este estilo de vida e esta mudança, porque realmente começámos a parar, tivemos a oportunidade de parar, mesmo que brevemente durante o Covid, para pensar. E as pessoas que conseguiram reavaliar e reajustar, eu acho que vão ser as pessoas que vão se tornar mais... vão ter um estilo de vida mais leve e vão conseguir ter mais sucesso. Mais qualidade de vida. Ô Bento, aproveitando a oportunidade que você está aqui, você que você entende muito de mercado imobiliário. Como que você enxerga o mercado imobiliário daqui a 5 anos? Para quem está nos assistindo, que trabalham na mesma área que a sua e que não tem essas oportunidades ou que estão em algum canto do Brasil, mas gostariam de entender a tendência nos Estados Unidos, que eu converso com muitas pessoas aqui, e a mesma coisa, como você enxerga o mercado imobiliário daqui a 5 anos? O mercado imobiliário tem dinâmicas muito diferentes da região para região, certo? Então, acho que é muito importante nós termos essa visão macro e uma visão micro. Na visão macro, eu acho que nós temos um problema real nos Estados Unidos, que é a falta de inventário disponível de casas. Isso é real. Os números mostram e os dados evidenciam que não existe construção suficiente, existente neste momento e aprovada para suprir as necessidades. Ou seja, temos uma oferta inferior à demanda. Então, isso vai, com certeza, sempre trazer uma pressão inflacionária no valor dos imóveis, quer seja na parte de venda, quer seja na parte de renda. No plano micro, quando olhamos para a Flórida, ela acelera e torna essa situação ainda mais exacerbada. O que é que eu quero dizer com isso? A Flórida sempre teve, historicamente, um governo muito pro-business, um governo mais republicano do que democrático e que fomentava as iniciativas privadas. E isso vê-se em todo o tipo de setores, inclusivamente na política estadual, não é? Onde na Flórida, no estado da Flórida, nós não temos tributos estaduais, só temos tributos federais. É um dos grandes incentivos para essa migração
que nós temos vislumbrado e que temos visto ao longo do que foi exacerbada e acelerada no Covid, que nós temos muita gente que se relocou de Nova Iorque, dos Estados de Nova Iorque, onde existem tributos estaduais, até de cidade, né, estaduais e federais, da Califórnia e também de Illinois, para dar alguns exemplos. E esta migração interna que houve ou doméstica, como lhe queiram chamar, para o estado da Flórida, criou realmente uma aceleração assimétrica da procura por imóveis, ok? Então nós não temos capacidade de suprir essa procura tão grande que existe. E, portanto, é esse desequilíbrio entre oferta e procura, olhando de uma perspectiva como economista, me vai fazer acreditar que os preços só terão tendência de apreciação no longo prazo. Existem sim pressões de curto prazo ligadas à realidade económica e macroeconómica que nós estamos a viver, que é uma pressão inflacionária descontrolada, uma Federal Reserve com incapacidade de leitura de mercados e ação rápida. Eles menosprezaram primeiro, no ano passado, as pressões inflacionárias, incluindo dizendo que, no final do ano passado, dizendo que a inflação seria transitória e, de facto, ela já estava com sinais claros de que iria ser descontrolada e forte. Claro que a aceleração com problemas geopolíticos como a guerra na Rússia e entre a Rússia e a Ucrânia aceleraram essas dinâmicas inflacionárias globais, mas que agora nós estamos num dilema muito grande, onde temos uma pressão muito forte de subida de taxa de juro, e isso vai, sem dúvida alguma, afetar no curto prazo o volume de transações imobiliárias, porque a parte de juros associados ao empréstimo bancário estão agora a 7%, 8%, exatamente, quando estavam a 2% Era há isso 2 anos. Isso que eu ia comentar com você. Claro que muitas pessoas, o ser humano tem uma memória muito curta e seletiva, não é? É exatamente a mesma coisa que as crianças têm para a audição, não é? Ela, quando o pai está a dizer, olha que vai cair, ela não ouve. Quando cai, ela vai dizer, Então essa audição seletiva é exatamente igual à nossa memória. A nossa memória não se vai lembrar de que há 10, 15 anos a taxa de juros é 6, 7%. Exatamente. Ela vai se lembrar da taxa de juros de 2%, e vai querer sempre que nós convergimos para esses 2%. Mesmo que eles eram 2% porque eles estavam a ser mantidos artificialmente pelo Banco Central americano, né? Pelo Fed, e pela injeção de capital na economia. Era uma taxa de juros que não existia. Então eu acho que nós vamos ter que ter esse período de ajuste psicológico por parte da sociedade, de entender que a realidade que nós tivemos durante 3, 4, 5 anos em taxas de juro historicamente baixas já não vai ser tão fácil de conseguir, e também vamos ter que lidar com uma pressão inflacionária, talvez não nos 2%, que é o target do Banco Central americano, mas talvez numa pressão inflacionária de 4, 5%, que será um novo ponto de equilíbrio até que as dinâmicas internacionais se estabilizem novamente. Por isso que eu acho fascinante essa integração económica com a parte imobiliária. Então eu acho que este momento a pessoa sempre é a pergunta que mais me fazem, como é que você vê? E não há bola de cristal, assim como não há para o mercado financeiro, não é? Quando nós olhamos onde é que vai estar, nós só sabemos uma coisa: imobiliário, ele é um investimento de longo prazo e não é um investimento especulativo. Quando ele é utilizado com dinâmicas especulativas, ele gera bolhas e cria grandes problemas, que foi o que aconteceu em 2007, 2008. Exato. O que nós estamos a viver hoje, não existe nenhum tipo de bolha especulativa em imóveis nos Estados Unidos. O que existe é um crescimento consolidado e um desequilíbrio entre procura e oferta. E como nós temos uma procura relativamente superior à oferta, esse desequilíbrio gera a apreciação de valores. Simplesmente isso. É macroeconomia pura que tem microeconomias e subsetores e subsecções, digamos assim. Mesmo no próprio mercado imobiliário de Miami, nós temos, por exemplo, um Akai que é, de certa forma, não tão vulnerável à variação de taxa de juros. Isso que eu te perguntar em relação ao porque ele se posiciona num setor mais elevado. Exato, o nosso cliente, ele é um cliente de longo prazo, ele não vislumbra e ele não está vulnerável a esta volatilidade e esta emoção
do mercado de capitais, não é? Então, o cliente que está mais vulnerável ao aumento da taxa de juro, aquele que o seu orçamento mensal varia drasticamente com um aumento de taxa de juros para o empréstimo bancário de 2% para 8%, ele vai sentir a necessidade talvez de liquidar o seu asset e sair porque ele não tem capacidade de o manter. O nosso cliente, porque isso é uma parte muito grande do orçamento doméstico mensal. E muitas das vezes ele também vai ser apanhado nesta contramão de período de recessão, mesmo que temporária, que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, que nós já estamos tecnicamente em recessão, não é? Porque já tivemos 2 quartos declarados de contração do PIB nos Estados Unidos. Portanto, tecnicamente é um momento de recessão. Talvez tenhamos mais períodos consecutivos, o que agravará a recessão técnica, digamos, dos Estados Unidos, mas que atinge sempre as pessoas mais vulneráveis da economia. Aquela pessoa que conta com o rendimento mensal para pagar as suas contas. O nosso cliente é um cliente de estratégia de alocação e estilo de vida, não é? É um cliente entre os 8 e os 20 milhões de dólares, em que se posiciona estrategicamente para o longo prazo. E o longo prazo, eu não vejo outra alternativa senão propriedades como o Akai Estates, como as propriedades que o nosso grupo, Bento Queiroz Group, representa por toda a Flórida, mais especializado na área de Miami, tanto na parte na frente da água, como na parte em projetos como o Akai. Eu realmente vejo uma apreciação generalizada e sustentável a longo prazo. Claro que o curto prazo é volátil, não é? Nós estamos a viver, inclusivamente, em momentos de extrema volatilidade nestes últimos meses e nestes últimos 12 meses, que foram realmente dramáticos até no ponto de vista financeiro. E aí é que vale ressaltar o quão importante é ter uma estratégia de alocação diversificada quando você planeja. Isso não... Quando nós falamos em diversificação estratégica, a pessoa que tem menos poderes aquisitivos, ela se assusta, né? Porque ela pensa, não, mas como é que eu pago? Mas essa estratégia, ela parte da essência e do crescimento de cada pessoa. Você não pode se tornar... Ninguém se torna milionário do dia para a noite. Ele precisa de estratégia, ele precisa de organização e ele precisa de ter decisões diárias que o tornam um investidor, não é? E que o tornam um milionário. Porque ninguém ganha do dia para a noite e se preserva como milionário. Exatamente. Ele até pode ganhar na lotaria. E nós vemos que quem ganha na lotaria, na sua maioria, perde tudo. Porquê? Porque falta-lhe essa dinâmica, estratégia e também uma diretriz muito rígida, né? Que o português por acaso traz, né? É um contraste engraçado, tanto com o americano até com o brasileiro, que hoje em dia eu já me considero brasileiro também um pouco. Eu tenho 2 filhos que são brasileiros, inclusivamente, então são brasileiros, americanos e portugueses. E realmente eu me sentindo um pouco brasileiro, eu acho que posso ajudar um pouco nessa perspectiva de planejamento, de olhar para o imóvel como um asset e não só como um estilo de vida também. Bento, eu tenho percebido muito nessa temporada desse programa que nós estamos fazendo, conversando com várias pessoas do mercado imobiliário, e a sua explanação ela foi perfeita. Ela foi, assim, essencial. Você pontuou exatamente, e o mais importante que eu extraio disso é o planejamento. Nós temos que nos adaptarmos a nos planejarmos melhor. É necessário fazermos este planejamento. Você foi muito direto em dizer que o milionário, ele não é milionário da noite para o dia. Existe todo um trabalho, existe um planejamento, existe muito mais, eu falo que é uma persistência até mesmo. Só que uma coisa que me chama muito atenção. Pessoas que... Isso agora eu falo da parte pessoal, porque, querendo ou não, você não é um robozinho que você acorda, você faz uma programação mental e você sai para trabalhar e você vai receber seu dinheiro. Não. Mas isso é uma construção que você faz durante a vida. Aí eu te digo, Bento, o esporte te trouxe esse
esse comprometimento te trouxe essa parte de persistência? Porque todo esportista que eu vejo, eu costumo dizer que empreender é como praticar esporte. Todos os dias você tem um desafio que você precisa superar os seus limites. E você, como tenista, surfista também, né? É verdade. Então, você acha que o esporte trouxe isso para você também, no seu dia a dia? Essa persistência, esse comprometimento de ser melhor a cada dia? Sem dúvida. Vanessa toca em pontos cruciais e de uma forma tão orgânica que torna tão fácil esta conversa, não é? Porque de fato é exatamente isso. Ele traz-te a disciplina. Ele traz-te o respeito e a organização e a dedicação a cada coisa que tu fazes na vida. O desporto, eu comecei a jogar ténis com 7, 8 anos e desde muito cedo tive a oportunidade de começar a viajar com o ténis, a ter torneios internacionais, nacionais. Isso se transformou em uma obrigação saudável na minha vida, não é? E essa obrigação saudável trouxe-me e ensinou-me que ao longo da vida nós devemos edificar. Não há nada que nasça pronto. Você tem que criar a sua personalidade, tem que ter princípios, tem que ter educação e tem que ter disciplina. E se um desses pilares estiver mais frágil, tudo desmorona. E é por isso que realmente o meu estilo de vida e a minha edificação tem tido esses pilares, que é família, trabalho e desporto. Essas três instituições, elas, quando uma delas não está claramente ou está desfavorecida, a estrutura ela abana. Então é muito importante que as pessoas criem e fomentem esse tipo de disciplina e seriedade em tudo o que fazem. E sim, eu sou um desportista ávido, jogo até hoje ténis 4 a 5 vezes por semana, desporto 6 a 7 vezes por semana, porque realmente ele é o complemento essencial a ter uma mente e um corpo são. Porque se nós não tivermos o nosso corpo e a nossa mente sã, nós não conseguimos criar, não conseguimos agregar, não conseguimos pensar. Exatamente. E ao mesmo tempo, o Akai e toda esta parte imobiliária, ela complementa essa estrutura, porque o que nós fazemos dentro dos nossos projetos é realmente um 360 approach, ou seja, nós temos uma infraestrutura onde família, onde desporto e trabalho possam, de uma forma harmoniosa, se interagir e integrar. Agora, Bento, quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você imaginava tudo isso que você ia viver? Você imaginava hoje falar a respeito de um dos maiores empreendimentos da Flórida, 16 unidades, realizando o sonho das pessoas? Você imaginava tudo isso? Muitos sonhos. A imaginação, ela limita as pessoas. Então eu sempre sonhei muito alto. E é muito engraçado porque eu sempre também acompanhei uma grande personalidade que eu por acaso respeito também muito, brasileira, que é o Roberto Justus. E eu via alguns dos programas dele. O Aprendiz. O Aprendiz, eu vi que eu adorava a forma e a dinâmica intelectual com que ele dirigia esse programa, muito diferente, inclusivamente, do programa original dos Estados Unidos. E ele sempre dizia que realmente essa capacidade que nós temos de integrar todos os fundamentos é fundamental. E ele é um exemplo vivo, não é? Dessa estrutura e de como implementar isso. Sonhos, nós temos que sonhar muito alto e sonhar grande, porque se o sonho é muito grande, o resultado vai ser sempre muito superior ao resultado que se sonhar pequeno. Então, sim, eu sonhava grande, mas talvez não pensava que poderia ter a capacidade de, um período tão curto de tempo, conquistar e realizar tantos sonhos. O Bento, com 19 anos de idade, saindo de Portugal, indo para a Itália. O que o Bento de hoje falaria para o Bento com 19 anos de idade? É engraçado. Diria para ele se manter fiel aos seus princípios. Eu tive sorte de ter uma família muito estruturada, muito harmoniosa, pais que até hoje estão casados,
que fomentaram sempre a educação, que fomentaram o desporto e a harmonia no lar. Então, essa ser fiel aos seus princípios é muito importante, porque nós, ao longo da nossa jornada, temos muitas tentações sociais e os caminhos e a trilha profissional e pessoal é um conjunto de escolhas, não é? A todo dia, não é? Em vez de ir pela direita, pela esquerda. Então, nós, ao sairmos de cada desafio, você tem que fazer decisões. Então, realmente, é ter fé. Eu sou uma pessoa de fé, respeito todas as religiões, mas sou uma pessoa católica, tenho a minha fé, levo-a no meu peito, e realmente é isso, é sermos fiéis aos nossos princípios. Não é? Qual é o seu legado? Eu acho que é um legado de seriedade, de respeito e de amor ao próximo. Que lindo. Bento, eu quero te agradecer. A participação sua aqui nesse programa foi uma aula, foi muito, eu digo assim, foi um bate-papo tão gostoso e ao mesmo tempo como edificou. Eu falo, edificou pessoas, vidas, como as pessoas começam a pensar agora de forma diferente depois desse nosso bate-papo. Você pode ter certeza absoluta que hoje nós temos um meio de comunicação, que é a televisão. Muitas pessoas falam a respeito das redes sociais, que está tudo na rede social, mas ainda nós temos a nossa tradicional televisão, que é por onde as pessoas nos assistem hoje, no Brasil inteiro, aqui através da TV Flórida. E é justamente isso. Essa pessoa que está nos assistindo, ela fala assim, meu Deus, então, se eu mudo a chave, eu posso mudar a minha vida? Pode. Se eu respeitar os meus princípios, acreditar nos meus sonhos, ter disciplina, dedicação, planejamento, eu posso me tornar um milionário? Pode. A sua limitação está apenas no seu cérebro, na sua cabeça. Só você se limita. Se você acaba rompendo isso, você pode dar um próximo passo. O medo é normal do ser humano, mas o mais importante é você entender que a partir do momento que você tem a compreensão que a sua vida, o seu destino, são escolhas que você faz, tudo modifica. Olha a história do Bento, que teve a oportunidade e que tão generosamente nos contou um pouquinho da vida dele. 19 anos, saindo de Portugal, indo para a Itália, passando pelo Brasil, falando da educação do Brasil, que muitas vezes a gente não valoriza, vindo para os Estados Unidos, se tornando um dos homens, que eu digo, grande empreendedor, uma pessoa que é de uma generosidade com as suas palavras e simplicidade ao mesmo tempo. Hoje, fazendo um dos maiores lugares para que a gente possa ter qualidade de vida pensando no outro ser humano, que é o Acai, e dizendo exatamente isso. Gente, é possível você ter qualidade de vida, você viver bem, você conseguir unir a sua família, receber seus amigos e deixar também um grande legado. Eu acho que o maior legado que você deixa para o mundo, esse grande empreendimento que muitas famílias irão ainda contar muitas histórias felizes ali, os seus filhos, o orgulho que seus filhos têm de ti, e isso tudo que você passa e você é muito transparente, e essa energia boa, essa sua fé que você carrega, eu só tenho que dizer obrigada, Bento. Muito obrigado, eu agradeço imenso também a oportunidade e foi realmente um prazer e por muitos mais bate-papo gostosos como este. Não é? Venha quantas vezes quiser. Muito obrigado. Eu vou conhecer o empreendimento, eu vou mostrar para vocês, viu? Sei que tá todo mundo curioso, nós vamos dar uma passadinha lá, assim, vou mostrar tudinho para vocês. E olha, você pode entrar em contato hoje, ligue. Gente, entre em contato com o Bento, que só tem 16. Pois 16 já só tem 12, 12 né? Agora. Será um prazer, será um prazer e vai ser um prazer ter um bate-papo também com todos vocês. Obrigada, O coração está sempre aberto e foi algo que o brasileiro também me ensinou muito, é que nós temos sempre que, como coração de mãe, não é? Cabe sempre mais um. Sempre mais então, é muito gostoso ser e sentir-me um pouquinho brasileiro. Obrigada, Bento. Obrigado a vocês. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Eu te vejo no próximo programa. Até lá, tchau.